Glória a Deus. Pai Senhor, mais uma vez, irmãos. Pai Senhor, irmãos. Deixa o frio lá de fora, irmãos. Deixa o frio lá. Por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 28. Os irmãos, por gentileza, fiquem em pé, como o pastor Daniel ensina, que leiamos o texto bíblico de pé. Enquanto os irmãos acabam de encontrar, eu agradeço a Deus por essa maravilhosa oportunidade. O nosso pastor Lucas, obrigado, pastor, pelo convite, pela confiança. Deus abençoe, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, a partir do 28. Se eu posso ler, digam amém. Glória a Deus. O texto bíblico diz assim: Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo-a no isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Quero aproveitar que estamos vindo de uma ceia ontem e falar desse assunto que quem me conhece sabe que eu sou apaixonado. Pois bem, meus amados, Jesus estava no céu. Jesus estava sobre o trono de Deus. Porém, decidiu descer. Jesus desceu, despiu-se de sua glória, encarnou, vestiu pele humana, colocou roupa humana. Obrigado, meu querido. Nasceu de uma virgem, se preparou durante 30 anos para cumprir o ministério de apenas 3 anos e meio. E no auge de seu ministério, subiu um monte, subiu uma cruz e morreu. Jesus Cristo morreu numa cruz. Jesus Cristo morreu numa cruz. Foi sepultado, mas ao terceiro dia, ressuscitou. Subiu aos céus e prometeu que voltaria nos buscar. Essa é a centralidade da mensagem cristã. Esses são os pilares da mensagem cristã: encarnação, crucificação, ascensão e agora o seu retorno, que nós aguardamos com muita ansiedade. O que me chama a atenção é o seguinte: Jesus era um homem judeu. Ele nasceu de uma mulher judia. Ele pregou primeiramente aos judeus, fez milagre com os judeus, pregou para os judeus, ensinou os judeus, ofereceu seu amor aos judeus. Contudo, quem traiu ele foi um judeu. Quem cuspiu nele foram os judeus. Quem gritou crucifica-o foram os judeus. Quem ordenou e pediu que Pilatos o pendurasse em uma cruz foram os judeus. Estranho, porque a Bíblia nos mostra que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. João capítulo de número 1, versículo 11, o texto bíblico vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E a pergunta é: por quê? Por que Jesus Cristo foi tão rejeitado pelo seu próprio povo? E eu respondo: Jesus foi rejeitado porque Jesus pregava a mensagem da cruz. Eu repito, antes mesmo da cruz acontecer, antes mesmo de Jesus subir aquele monte e ir para a cruz, Jesus já pregava a mensagem da cruz. Por isso não foi aceito. E eu quero te mostrar nessa noite. Lucas capítulo 2, por exemplo, a Bíblia vai nos relatar o nascimento de Jesus. Você que conhece a Bíblia Sagrada sabe que Jesus precisou nascer dentro de uma manjedoura por causa da ocasião do momento. Veja bem, a Bíblia fala que Jesus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia fala que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é a majestade suprema, mas ele não nasce dentro de um palácio. Jesus não nasce envolto em lençóis limpos, em lençóis
caros. Jesus não nasce com os melhores parteiros, os melhores cuidados, não. Jesus nasce dentro de uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam. Manjedoura vem de manjar, dessa ideia de onde os animais comiam. Por que Jesus fez isso? Porque Filipenses capítulo de número 2, Paulo disse que ele se despiu de sua glória, ele se esvaziou de sua majestade. Então veja bem, no seu nascimento, em Lucas capítulo 2, dentro da manjedoura, Jesus já estava vivendo a mensagem da cruz, Jesus já estava vivendo uma mensagem de renúncia, ele estava renunciando à sua glória, renunciando à sua majestade, renunciando o trono para nascer onde os animais comiam. Logo no seu nascimento, Jesus já pregava a mensagem da cruz. Quando você olha, por exemplo, para Lucas capítulo de número 4, Jesus é batizado, é levado ao deserto pelo Espírito, passa um tempo de fome, de jejum. A Bíblia vai dizer que o diabo aparece para Jesus. Quando o diabo aparece para Jesus, ele vai fazer propostas. A primeira proposta, nós conhecemos muito bem isso. Só quero passar rapidamente para que os irmãos entendam onde nós queremos chegar. O diabo chega para Jesus primeiro e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus rejeita a oferta do diabo. Só que o diabo não vai embora, ele vem a segunda vez, leva Jesus no alto monte, mostra todos os reinos da terra, e o diabo pergunta para Jesus: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo será seu. Jesus mais uma vez rejeita e renuncia o que o diabo oferece para ele. Só que o diabo não está satisfeito, e pela terceira vez o diabo vem propor algo a Jesus. O leva no pináculo do templo, no lugar mais alto em Jerusalém, e fala assim: olha, se joga aqui de cima, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito para que lhe guardem. Os anjos vão te guardar. E Jesus pela terceira vez renuncia e recusa a proposta do diabo. O que eu acho interessante aqui, porque Jesus já está mostrando e vivendo essa mensagem da cruz, essa mensagem de renúncia. Por que, Afonso? Eu vou lhe explicar por que o diabo fez cada proposta dessa. Naquele tempo o Império Romano estava subjugando o povo em Jerusalém, Israel, toda a Palestina naquele tempo. O povo passava fome. Olha só, veja bem para você entender. O povo tinha necessidade de pelo menos 3 coisas básicas. Primeiro, o povo não tinha alimento. Precisavam pagar impostos exorbitantes, não sobrava nada, o povo passava por um momento de escassez, o povo passava por um momento de privações. Então, quando o diabo chega até Jesus e diz: olha, transforma pedras em pães, é como se o diabo estivesse dizendo: Jesus, o povo tem fome, se eles verem que o Senhor transformou pedra em pão, eles irão olhar para o Senhor e eles irão crer que o Senhor é o Messias. Jesus falou: opa, não é assim que eu vou consumar a minha obra. Recusa. A segunda coisa que o diabo oferece são os reinos da terra. Segunda necessidade que aquele povo tinha naquele tempo: precisavam de um líder político que os representasse. Pilatos, Herodes, César, ninguém estava nem aí para o povo judeu. O povo estava largado, jogado à mercê dos governantes. Então o povo clamava e precisava de um representante político. Quando o diabo leva Jesus até os montes altos e mostra todos os reinos da terra, é como se o diabo estivesse dizendo: Jesus, eu vou te transformar em um Pilatos, eu vou te dar governo, eu vou te transformar em um Herodes, em um César. Aí quando o Senhor estiver lá em cima, o povo vai olhar para o Senhor e vai te aceitar como Messias. Jesus recusa mais uma vez a sua proposta. Terceira e última coisa que o povo precisava naquele tempo: de um líder religioso. O sumo sacerdócio daquele tempo estava corrompido. Se você ler Lucas capítulo número 2, você vai ver que a Bíblia diz que existiam 2 sumos sacerdotes naquele tempo. Não existe isso de 2 sumos sacerdotes. A Bíblia vai nos mostrar muito claramente que era um sumo sacerdote, até porque o próprio nome sumo está dizendo o supremo, o maior. Só tinha um. Só que naquele tempo os políticos colocavam o seu dedo, nomeavam o sacerdócio e estava tudo corrompido. O sistema religioso de Israel estava acabado, quebrado, destruído. Então o povo precisava de um líder religioso que os representasse diante de Deus. Aí o diabo leva Jesus no pináculo do templo e diz: se joga daqui, os anjos vão te pegar. Eu pergunto: o que mais que tem dentro do templo? Sacerdote, levitas. O povo religioso estava onde de Israel? Dentro do templo. Se Jesus se joga daquele pináculo, os anjos pegam Jesus no ar, todos os sacerdotes de Israel iriam olhar para aquela cena e iriam dizer: rapaz, o Messias chegou, o Messias enviado de Deus chegou.
Então o diabo está oferecendo a Jesus o seguinte: Jesus, não precisa de cruz, tem um atalho aqui, eu te faço Messias. Jesus não precisa de calvário, Jesus não precisa de sofrimento, Jesus não precisa de dor, eu coloco o Senhor no trono, eu faço o povo te aclamar. E Jesus recusa todas as propostas, sabe por quê? Porque Jesus já estava vivendo a mensagem da cruz, já estava renunciando às propostas fáceis. Jesus já estava encarnando a mensagem da cruz na vida dele, renunciando a todas essas propostas. João capítulo de número 13, última ceia que Jesus teve com seus discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus manda que os discípulos organizem tudo no cenáculo. Quando chega no momento da ceia, todo mundo preparado ali, a Bíblia diz que Jesus faz uma surpresa para eles. Que surpresa Jesus faz? Jesus se retira, tira suas vestes por cima, coloca uma toalha, cinge-se de uma toalha, coloca uma bacia no chão e começa a lavar os pés dos discípulos. Meu Deus do céu, o que é isso? Pedro fica tão constrangido e diz: Senhor, de maneira alguma eu vou aceitar isso. Jesus é o mestre dos mestres, é Senhor dos senhores, é o Rei do universo, é Deus em pele humana. Só que o que Jesus faz? Ele se humilha no mais baixo nível de humilhação, para servir os seus amigos. E deixa eu te falar algo aqui, aquele dia era Páscoa. Páscoa é o dia de libertação do povo judeu, ou seja, no dia da Páscoa só existia comemoração para o judeu. No dia da Páscoa eles contratavam um escravo estrangeiro para poder vir lavar o pé do convidado, porque eles falavam o seguinte: opa, um judeu não pode se curvar para lavar o pé de outro no dia da Páscoa. Ou seja, Jesus desceu no mais baixo nível para poder servir eles. Tem uma frase de Augusto Cury que eu acho maravilhosa: ninguém nunca na história tão grande se fez tão pequeno para fazer os pequenos grandes. Esse é o nosso Cristo, que já vivia a mensagem da cruz, que já tinha renunciado sua majestade, já tinha renunciado o trono de glória para se humilhar a ponto de lavar o pé de Tomé, que duvidou dele, lavou o pé de Pedro, que negou ele, e de Judas, que o traiu. E sabe o que é maravilhoso? Que se você ler João capítulo 3, versículo 1, você vai ver que o texto diz: e o diabo já tinha colocado no coração de Judas para o trair. Opa! Mesmo assim Jesus desce, se humilha. Sabe por quê? Isso é cruz, irmãos. Isso é evangelho de cruz. Jesus já está vivendo o evangelho da cruz aqui. Vou dar outro exemplo. Mateus capítulo de número 26, acabada a ceia, tendo cantado o hino, subiram para o Getsemane. Getsemane é uma junção de duas palavras hebraicas, get shemanim, prensa de azeite. Ali onde o azeite era prensado, mas naquela noite, quem foi prensado foi o nosso Cristo. A Bíblia diz que Jesus chegou naquele jardim, pediu que os seus 3 discípulos mais íntimos orassem com ele, se retirou para um canto e começou a orar. Jesus ora por um tempo, volta, os seus amigos dormindo. Jesus fala: vocês não podeis vigiar comigo nem uma hora. Aí eles acordam ali, ficam alertas. Jesus volta para orar, e a oração de Jesus é: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Irmão, olha a oração de Jesus. Está doendo nele. Jesus é Deus em pele humana, mas o texto bíblico vai dizer que ele estava angustiado, a sua alma estava angustiada até a morte. Jesus estava em profunda tristeza. O texto bíblico vai dizer que na hora da oração Jesus estava tão tenso, mas tão tenso, que ele começou a suar gotas de suor com gotas de sangue no meio. Isso chamado de hematidrose. A tensão que Jesus estava sofrendo o fez suar sangue. Aí alguém pode dizer: Afonso, mas por que Jesus estava suando sangue? Por que Jesus estava tão tenso? Será que Jesus estava preocupado com os cravos? Será que Jesus estava preocupado com o Judas que o iria trair? Será que Jesus estava preocupado com o peso da cruz? Será que Jesus estava preocupado com as açoitadas? Não, nada disso. Jesus não suou sangue, não ficou profundamente triste, não sofreu essa pressão. Não foi por causa de Judas que o traiu, não foi por causa da cruz, não foi por causa dos cravos, não foi por causa da vergonha. Sabe por quê? Porque o meu e o seu pecado estavam prensando ele naquele lugar. O meu e o seu pecado, aqueles pecados que nós já cometemos, aqueles pecados que nós ainda cometeremos, estavam sobre os ombros de Jesus, esmagando Jesus naquele lugar, e fez com que ele suasse sangue. Então glorifica ao Deus eterno, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque nós não merecíamos
merecíamos o inferno, mas Jesus Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Aleluia. No momento do Getsemane, Jesus estava suando sangue, Jesus estava aflito, Jesus estava mal. Só que olha a oração da cruz, olha a oração de alguém que vive o evangelho da cruz, olha a oração de quem a cruz está entranhada nele. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, porém, todavia, não faça a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Essa é a mensagem da cruz, é quando eu renuncio à minha vontade para viver a vontade dele na minha vida. Ainda que doa, ainda que arranque sangue, eu vivo o que Jesus mandou eu viver, eu vivo o plano de Deus na minha vida. Deixa doer, deixa sair sangue. Nós estamos querendo viver a mensagem que Cristo sangrou para nos pregar. Isso é o evangelho da cruz. Antes da cruz, a cruz já estava sendo anunciada. Você se lembra de Mateus capítulo 16? Quem os homens dizem que eu sou? Uns disseram que tu és Elias, outros João Batista que ressuscitou, alguns dizem que tu és Jeremias. Tudo bem, mas e vocês? Vocês dizem o quê? Pedro se levanta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, parabéns para você, respondeu certinho. Mas tem um detalhe, não fica se gloriando não, porque se não fosse o Pai que te revelasse, você não saberia. Olha só, irmão, preste atenção nisso, pelo amor de Deus, porque isso aqui me dá muito temor. Porque Jesus está dizendo: Pedro, o Pai te usou, o Espírito desceu sobre você, o Espírito te revelou. Pedro foi usado pelo Espírito de Deus ali. Só que se você ler 2, 3 versículos para frente, Jesus vai começar a pregar sobre cruz. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: e a partir dali Jesus começou a anunciar abertamente que seria crucificado, que iria morrer. Opa, a mensagem mudou. Quando Jesus fala, é preciso que o Filho do Homem morra, sofra, seja rejeitado, Pedro diz o quê? Não, Jesus, não faça isso, de forma alguma. Tenha compaixão de ti, Jesus, o Senhor não vai sofrer assim não. Jesus responde o que para Pedro? Aparta de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, só das coisas da terra. Isso me dá muito temor. Por que, Afonso? Porque Jesus acabou de dizer: Pedro, o Espírito te usou. Passou 2 versículos: sai daí, Satanás. Se Pedro estava andando com Cristo, passou por essa situação, o que resta para mim e para você, meu filho? Tenhamos temor quando ouvimos isso. Por que Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás? Porque Pedro está dizendo: Jesus não vai para a cruz não. Pedro não estava falando nada ruim para Jesus não. Pedro falou uma coisa boa: Jesus, não importa com o Senhor, não quero que o Senhor sofra. E Jesus mesmo assim mantém a repreensão: para trás de mim, Satanás. Sabe o que eu acho maravilhoso? A gente acha, irmãos, que satanismo, magia negra, macumba é galinha preta na encruzilhada, é vela na encruzilhada. Só que olha só, irmãos, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, um evangelho sem cruz é satânico. Não precisa de galinha, não precisa. Se não pregar Cristo e cruz, é satânico. Não foi eu que está falando, não é o Afonso que está falando. Jesus está dizendo: Pedro, o evangelho sem cruz é diabólico. Voltemos à centralidade da cruz. Pois bem, era difícil aceitar esse Cristo. O povo padecendo sofrimento, o povo sofrendo na mão dos romanos. E Jesus aparece se dizendo Cristo, se dizendo Filho, se dizendo Messias. Tá bom, mas que Messias é esse? É um que vem montado num cavalo branco com grandes exércitos para vencer esse exército? Que Messias é esse? É o Messias que vem para poder derrubar Roma do poder? Não. É o Messias que vem falando assim: olha, dê sua outra face. Se alguém te roubar uma túnica, dê a segunda. Se o soldado fazer você andar 1 milha, anda 2 milhas. Olha, está doido? Que Messias é esse? A gente está doido para ir para a guerra, a gente está doido para lutar, a gente está doido para defender a honra de Israel. E Jesus vem aqui dizer que o reino dele não é dessa terra. O homem carnal não pode entender a mensagem que Cristo pregou, a mensagem da cruz.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que o evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Aqueles que perecem não podem entender. Como é, meu filho, me explica por favor, como alguém carnal pode entender um Deus que é o próprio pão da vida, que passou fome, passou privação para nos oferecer alimento eterno? O mundo não vai entender um Deus que é fonte de água viva, que passou sede para nos oferecer uma fonte inesgotável de vida. O mundo não vai entender o Deus que é santo, que se fez pecado. Jesus não se fez pecador, irmão, não diga isso. Ele se fez pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conhecia pecado, se fez pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Ele era santo, ele é santo, mas se fez pecado, para que eu e você pudéssemos ser justificados. O mundo não vai entender um Deus que é criador, mas se fez criatura para salvar a criação. Esse Deus que nós servimos, e o mundo não vai entender, porque isso é loucura. 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 Não vão entender. A grande verdade é que o ser humano não gosta de ouvir a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é renúncia. A mensagem da cruz é nós renunciarmos à nossa carne o tempo inteiro. Muitas pessoas dizem: meu pai está nas drogas, é a cruz que eu tenho para eu carregar. Meu filho, meu marido é deficiente, é a cruz que eu tenho para carregar. Não, irmão, isso não é cruz não. Isso é luta, isso é prova. Isso, entendeu? Não tem nada a ver com cruz. Cruz é negar a si mesmo. Então o marido alcoólatra, o filho nas drogas, não é cruz. Cruz é quando você fala não para a sua carne. Cruz é quando você nega a sua carne. Cruz é quando você fala assim: eu até queria, mas eu não vou fazer, porque eu vou negar. Não é a carne que manda aqui. Isso é cruz, é renunciar. Só que me diga, o homem gosta disso? O homem gosta de renunciar? Porque, irmão, você viver a mensagem da cruz é você andar completamente na contramão do mundo. Você vai olhar para o mundo e o mundo vai dizer o seguinte: se prostitua, fique com o máximo de pessoas que você puder, conheça o máximo de pessoas que você puder. Você olha para a cruz e a cruz está assim, ó: santifica, se guarda, espere o momento de Deus, espere a hora de Deus. Você olha para o mundo está dizendo assim: briga, revida, vai para cima, não fica sendo bobo. Aí você olha para a cruz e a cruz está dizendo: perdoa, vira sua face 70 vezes 7. Você olha para o mundo está dizendo assim: se mostra, o que é bonito é para se mostrar, coloca uma roupa curta, apareça, vai para a vitrine. Você olha para a cruz e a cruz está dizendo: se esconda, porque é Deus que exalta. Se esconda, fica quietinho na sua, é porque é Deus quem faz. Se você viver a mensagem da cruz, você tem que renunciar ao que o mundo te oferece. Você precisa renunciar às benesses dessa vida. Você precisa renunciar para você poder desfrutar do que o céu está preparado para você. A pergunta é: você acha que isso vale a pena? Para muitos não tem valido a pena. A cruz não te oferece uma vida boa aqui na terra, não. Isso vai totalmente contra o evangelho que tem sido pregado por aí em nossas igrejas. Vem para Jesus, você vai mudar de vida, você vai arrumar um bom emprego, sua conta bancária vai ficar recheada, você nunca mais vai ter problema. Irmão, é mentira do diabo. Isso não é Bíblia, não. Porque evangelho de cruz, sabe o que é? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é evangelho. Sabe o que é evangelho? Evangelho é assim: em verdade vos digo, que enquanto o mundo estiver se alegrando, vocês estarão chorando. Isso é evangelho. Só que o texto continua dizendo o seguinte: mas em verdade vos digo que a vossa tristeza se converterá em alegria. Não, a nossa alegria não é nessa terra. E quando estivermos aqui, vamos passar lutas, tribulações, vamos ser tentados mesmo. Mas quando a trombeta tocar, eu e você nos alegraremos eternamente. Eu e você estaremos para sempre com Ele, para sempre com o nosso Cristo. Não espere elogio quando você começar a tentar viver a mensagem da cruz. Espere pedrada. Sabe por quê? Quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz que os fariseus passavam,
Os transeuntes passavam por ali, olhavam para Cristo pendurado, ensanguentado, e diziam: se tu és o Cristo, desça da cruz. Se tu és quem tu diz que és, se tu és o enviado de Deus, desça da cruz então. O próprio ladrão virou para o outro e falou assim: se tu és o Filho de Deus, então salve a ti mesmo e salve a nós. E eu pergunto, Jesus desceu? Jesus desceu daquela cruz? Jesus não desceu daquela cruz, e só por isso nós estamos aqui nos alegrando. E eu vou te dizer algo: se Jesus tivesse descido daquela cruz, eu e você desceríamos ao inferno, mas porque Jesus Cristo permaneceu ali, eu e você subiremos ao céu. Quando o mundo disser para você: larga esse Jesus, sua vida não mudou, sua vida continua a mesma, seu pai não foi liberto, sua mãe ainda não se converteu, larga esse Cristo, está dando dinheiro para pastor para quê? Para de ir para essa igreja, sua vida continua a mesma coisa. Não desça da cruz, arranque força de onde não tem, bata no peito, fala como Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu já fui crucificado com Ele, eu já fui crucificado com Cristo. Se prepara para a pancada que vai vir quando você viver a mensagem da cruz. Hoje é dito: o ímpio sofre menos. Quando não servia Jesus era tão melhor. Agora é só pancada, é só luta, é só prova, é só choro, é só lágrima. Mas o problema é que nós não queremos carregar a nossa cruz. Nós olhamos para um Cristo ensanguentado no madeiro, e aí nós falamos: eu quero viver, a vida é boa. E nós queremos viver um evangelho divorciado do Calvário. Sabe por que não se prega mais sobre cruz? Sabe por que não fala mais sobre cruz? Presbítero Geraldo, sabe por quê? O Senhor tem sede, o povo vai te dar vinagre, mas quando o povo tiver sede, o Senhor tem que dar água viva. E eu pergunto: é fácil? É fácil viver esse evangelho? O mundo está batendo em você, você está clamando, pedindo misericórdia, e o açoite está nas costas, e a pancada, a pedrada está nas costas. E quando você tem sede, te oferecem vinagre. Mas se esse povo clamar, você tem que estar disposto e pronto para oferecer água viva, como Jesus fez. Por isso que não é fácil ver esse evangelho de cruz. Por isso que não é fácil pregar esse evangelho de cruz. O problema é que a cruz para nós muitas vezes é só um enfeite que fica na parede, ou uma tatuagem que é feita, ou um pingentinho que põe no pescoço. Qual é o significado da cruz para a sua vida, crente? Qual é o significado da cruz? Eu me lembro que quando eu fui me batizar, eu me batizei numa cachoeira, e um irmão muito simples, no cantinho com um violãozinho velho, carequinha, barbudo, assembleiano, coçava a barbinha assim, direto. Deus me deu o privilégio de ver ele esses dias. Quando nós descemos as águas, ele estava dedilhando seu violão. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Meu Deus do céu, eu me lembro daquele dia. Nós descendo as águas, morrendo para a antiga vida, e aquele irmãozinho simples cantando que o dia fugiu dessa rude cruz, que essa cruz é um emblema de vergonha em dor, que até morrer eu levarei essa cruz. Hoje você olha para os nossos batismos, não me refiro a ontem, pelo amor de Deus, nada disso, glória a Deus por isso. Uma vez a gente recebeu uma notícia aqui em Patos, a igreja batizou uns 300 num dia, e todo mundo se alegrou, que coisa boa, 300 batizando num dia. Só que sabe qual era a notícia? No outro dia, ou semana que vem, voltaram para a antiga vida, voltaram para as baladas, para as drogas, para a bebida. Por quê? Não nasceu de novo. A água do tanque não te limpa não, meu filho, o que te limpa é o sangue do Cordeiro. E se você não nascer de novo, não vai adiantar nada. Então, quando você desce as águas, você tem que ter isso em mente: até morrer eu vou proclamar esse evangelho. Eu vou te falar que é fácil não, é duro, mas vale a pena. Nós precisamos entender que Jesus Cristo venceu a morte por nós. Quando nós olhamos, irmãos, para o jardim, você vai começar a entender
Qual a necessidade dessa cruz? Qual o significado dessa cruz? Por que precisava dessa cruz? A Bíblia vai dizer que Deus descia na virada do dia todos os dias para ter com Adão. Na sua criação, o plano de Deus, o ideal de Deus era ter o homem todo dia ali com ele. Mas o homem, por livre e espontânea vontade, escolheu o pecado, escolheu o erro. O que Isaías capítulo 59, 1 e 2 vai dizer? Os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então, peraí, quer dizer que não é Deus que se afasta de mim, é eu que afasto de Deus por causa dos meus pecados, por causa das minhas transgressões. E aí você vai olhar, irmão, para a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 3, o pecado. Gênesis capítulo 6, o dilúvio. A Bíblia diz que o pecado tinha tomado conta da raça humana naquele tempo, a ponto de Deus precisar destruir tudo. Aí você vê que Noé sai da arca, aquela coisa maravilhosa, e você fala assim, pronto, está resolvido. Todo mundo foi destruído ali, ficou a família de Noé. Noé era homem justo. Mas em Gênesis capítulo 11, o que o homem está fazendo? A Torre de Babel. Aí o que a Bíblia vai dizer? Que Deus confunde a língua e o pessoal vai para o mundo inteiro. O pecado está solto no mundo inteiro. O pecado está entranhado em mim, meu filho. O pecado está entranhado em você, meu irmão e minha irmã. Romanos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tem gente colocando culpa no Adão até hoje. Adão pecou. Irmão, nós todos os dias pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você lê Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, um homem santo, falou o seguinte: o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Se o próprio apóstolo Paulo falou isso, imagina eu e você, meu filho. Imagina eu e você. Sabe por quê? Paulo conclui dizendo: mas não sou eu, é o pecado que habita em mim. O pecado está cravado no nosso DNA. Aí o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus vem descer para resolver o nosso problema. Então eu vou falar algo aqui para você entender de uma vez por todas. Jesus não desceu à terra, morreu numa cruz para resolver o seu problema financeiro, irmão. Jesus não desceu para resolver o seu problema familiar, não é esse o intuito. Jesus desceu para resolver o problema do pecado. Nós éramos dignos do inferno, mas por causa da morte vicária de Cristo naquela cruz, eu e você hoje temos redenção e paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus por causa da morte de Cristo. Aleluia. Quando você olha para o jardim, a serpente achou que tinha vencido, mas quando nós olhamos para o Calvário, a serpente perdeu, Cristo foi vencedor. Quando olhamos para o jardim, a serpente achou que tinha enganado o homem, que tinha vencido. No jardim o homem caiu, mas na cruz quem caiu foi o diabo. Na cruz você vê a Bíblia falando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio esconder o pecado, Jesus não veio maquiar o pecado, Jesus não veio colocar o pecado debaixo do tapete. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, e só por isso nós somos limpos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Efésios capítulo 4, Paulo está falando sobre graça. Paulo começa o capítulo 4 de Efésios falando sobre graça, favor imerecido, eu não mereço, mas a graça me alcança. Aí quando ele chega no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: que o homem subiu o monte e levou cativo o cativeiro. Aleluia. Aquilo que nos prendia, Jesus levou preso. Aquilo que nos aprisionava, Jesus levou preso. O inferno, o diabo, o pecado nos aprisionava até ontem, mas Jesus desceu na cruz, e hoje eu e você podemos dizer que somos livres. Somos livres, somos livres pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Quando o diabo olhar para você para te acusar e falar sobre os seus pecados, você pode olhar para ele e falar: rapaz, você está muito atrasado, porque Jesus não vai me perdoar não, ele já me perdoou há 2000 anos atrás, ele já pagou o preço pelos meus pecados. Não existe mais condenação, Romanos capítulo 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é o evangelho que a igreja precisa entender. Nossos pecados foram perdoados e purificados, nossos pecados foram limpos. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, confesso aos irmãos que o meu coração se corta. Quando nós olhamos para o fim dos evangelhos, Mateus capítulo 28,
Marcos capítulo 14, Lucas 23, João capítulo 19. O nosso coração se entristece porque a gente olha e começa a ver o que fizeram com o nosso Cristo, o que fizeram com o nosso Jesus. A Bíblia diz que pegaram Jesus ali no jardim do Getsêmani, por causa de uma traição de um amigo com um beijo. O levaram para o julgamento na casa do sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer que foi um julgamento totalmente desleal. Contrataram testemunhas para falar mentiras sobre Cristo. Mentiram sobre Ele. Aí o texto vai dizer que quando Cristo se declara o Filho de Deus, eles tampam a cabeça de Jesus com um capuz, batem na cabeça de Jesus e digam: profetiza quem te bateu. Batiam de novo na cabeça dele e diziam: profetiza quem te bateu. Fizeram tudo isso com o nosso Cristo, fizeram o nosso Cristo sofrer. Levaram ele para Pilatos, porque naquele tempo, o sistema religioso de Israel não podia condenar ninguém à morte. Então eles precisavam de Pilatos para condenar Jesus à morte. Levam Jesus até a Pilatos e diz: Pilatos, esse homem está pervertendo a nação. Tudo mentira. Esse homem está dizendo que não é para pagar tributo a César, muito ao contrário daquilo que Jesus tinha dito. Está dizendo para não pagar tributo a César. Isso aí é um traidor da nação. Está se dizendo rei. Jesus nunca falou que era rei. Tudo mentira para Pilatos. O que Pilatos pensa? Meu Deus, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Leva Jesus num canto e interroga Jesus. E Jesus calado. Pilatos, você está ficando doido? Fala alguma coisa, porque eu tenho poder na minha mão de te soltar ou te crucificar. Jesus fala para ele assim: rapaz, fica na sua aí, porque você só tem essa autoridade porque o Pai te deu. E Jesus calado. Aí Pilatos pensa: peraí, vou mandar para Herodes. Ele é da Judéia, Herodes que é o governador da Judéia, ele vai resolver o problema. Levou Jesus até Herodes. Chegou em Herodes, Herodes chega lá, olha para Jesus, não vê nada demais. Pede um sinal, um milagre. Jesus calado. A Bíblia diz que colocam um manto púrpura sobre seus ombros, fingindo, zombando de sua majestade, como se fosse uma realeza, e mandam ele de volta para Pilatos. Chega diante de Pilatos, e aí, Pilatos, Herodes mandou de volta, você tem que tomar uma decisão. A Bíblia vai dizer que Pilatos diz o seguinte: olha, vou fazer o seguinte então, vou açoitar ele, depois liberar, porque eu não vejo pecado nele. Herodes diz que não encontrou pecado em Jesus, mas os fariseus estavam enfurecidos. Nós queremos que esse homem morra. Esse homem é inimigo de Roma. Esse homem é inimigo de César, do imperador. Jesus é açoitado, e a Bíblia não fala sobre o açoite de Jesus. Só diz que Pilatos o levou para ser açoitado. Mas aí quando você vai ler a cultura daquele tempo e você vai entender o contexto extra-bíblico do que estava acontecendo, o açoite usado chamava flagrum, que os romanos usavam, que tinha 3 tiras de couro, e na ponta dessas 3 tiras de couro tinha bolinhas de chumbo e de ossos de carneiro, para poder cortar a pele do condenado. 2 homens penduravam Jesus numa coluna baixa, para os seus ombros ficarem para frente e seus lombos curvados, para ter mais conforto para aqueles que o batiam. E aí muitas pessoas vão dizer: Jesus levou 40 açoitadas. Mentira. Por que mentira? Porque isso, irmãos, era a lei judaica. Quem levou 40 açoitadas foi Paulo lá, que ele diz: eu levei 5 quarentenas de açoite menos uma. Foi Paulo, porque Paulo apanhou dos judeus, mas Jesus não apanhou de judeus, Jesus apanhou dos romanos. Então não é 40 açoitadas. Quantas açoitadas então, Afonso? Não tem limite. Vai do humor do açoitador, vai do humor do camarada que quer bater nele, vai do humor que o cara quer fazer graça naquele dia. E bateram em Jesus, espancaram a Jesus, fizeram que Jesus sangrasse, cortaram o seu corpo. Jesus estava nu no momento do açoite, era assim que eles faziam. Aí esse homem todo ensanguentado chega diante do povo. Pilatos diz: eis aí o seu rei. E o povo gritava: nós não temos rei senão César. O povo que alguns dias atrás estava clamando hosana quando Jesus entrava em Jerusalém, estavam lhe dizendo: nós não temos outro rei senão César. Estavam negando a Cristo, rejeitando a Cristo. O que eu faço com esse homem? Olha, é o seguinte, hoje é Páscoa, eu vou liberar alguém. Daí, Barrabás ou Jesus? Barrabás é assassino. Pilatos pensou: opa, não é possível que eles... O próprio Pilatos pensou, irmãos, não é possível que eles vão escolher um assassino para ficar no meio deles e não vai escolher esse homem que está todo quebrado aqui na nossa frente.
E a Bíblia vai dizer que o povo gritava: solte Barrabás e crucifica Jesus, solte a Barrabás e crucifica Jesus. Escolheram Barrabás para ser liberto. Aí a Bíblia vai dizer que Pilatos, querendo se isentar, mas não tem como se isentar disso, lava suas mãos e diga: pode levar para a crucificação. A Bíblia vai dizer que os soldados colocam o patíbulo nas costas de Cristo. Não era a cruz inteira que ia para suas costas, era só a trave horizontal, era só o patíbulo. Colocou sobre as costas de Cristo, e Cristo subiu para o Monte Calvário. E Jesus, ensanguentado, arrebentado, quebrado, ensanguentado, sofrendo uma grande tensão, subia para o Monte Calvário, uma via dolorosa. A Igreja Católica diz que Jesus caiu por 3 vezes. Não tem isso na Bíblia, não existe esse texto bíblico. Jesus não caiu, a Bíblia não diz isso. Isso é coisa de filme. O problema é que a gente vê muito filme e lê pouca Bíblia. Não tem Jesus caindo na Bíblia. Jesus permaneceu firme. Só que a Bíblia diz que ele estava tão debilitado que chamaram Simão Cirineu para ajudá-lo. Colocaram a patíbulo nas costas do Simão Cirineu e subiram o Calvário. Chegando lá, colocaram Jesus sobre a cruz, cravaram suas mãos, cravaram seus pés, levantaram a cruz, ergueu-se aquela cruz, colocaram Jesus no meio, como quem estava dizendo: é o pior bandido, é o pior transgressor. Tinha 3, colocaram no meio, como estava dizendo: esse é o pior deles. O santo foi para a cruz do meio, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha erro, aquele que a Bíblia diz que não conheceu engano, que não há sombra de variação, que não pode mentir, foi para a cruz do meio. Durante muito tempo quiseram achar pecado em Jesus. Assista o filme do Código da Vinci, leia o livro do Código da Vinci. Por muito tempo tentaram achar mancha no nosso Cristo, tentaram falar que ele tinha pecado, que ele tinha erro. Você olha para a televisão, a internet mostra, os travestis gritam: Jesus é travesti. Os gays gritam: Jesus é gay. Os socialistas gritam: Jesus é socialista, tentando manchar a santidade do nosso Cristo. Mas Pedro andou com Jesus por 3 anos, e Pedro vai declarar que ele é o Cordeiro de Deus, santo e imaculado. Aleluia. O mundo tenta achar mácula para o Cristo que nós servimos, mas a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 2 que os demônios se prostravam e diziam: bem sabemos que tu és o santo de Deus. Aleluia. Até os demônios sabem e estavam tentando achar pecado no nosso Cristo. Tentaram falar de tudo, que Cristo fez isso ou aquilo, querendo manchar a sua santidade. Mas a própria mulher de Pilatos disse: não mexa com esse justo. A mulher de Pilatos sabia que ele era justo, e muitos de hoje ainda acham que Jesus tinha pecado, Jesus tinha erro. Vamos encontrar, vamos investigar, vamos ler os evangelhos apócrifos, nós vamos achar erro em Cristo, vamos achar erro em Jesus. E quando Jesus estava crucificado, morreu, a Bíblia vai dizer que o soldado enfia aquela lança em Jesus, e ele mesmo vai declarar: verdadeiramente este homem era justo. O soldado que matou Jesus disse que ele era justo. Um ladrão olhou para o outro e disse: para de zombar, você não teme a Deus nem neste momento? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem não fez mal nenhum. O nosso Cristo é santo, o nosso Jesus é santo, não merecia aquela cruz. Aquela cruz foi preparada para mim, irmão, aquela cruz foi preparada para você, não foi preparada para ele. Ele levou a sua cruz, ele levou a minha cruz. Ele não merecia, mas ele não parou. João capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Foi até o fim, não titubeou, não parou, não atendeu as zombarias que fizeram com ele para ele descer da cruz. Ele foi até a última consequência do meu e do seu pecado. A Bíblia está dizendo para nós que zombaram do nosso Cristo. A Bíblia vai dizer que os soldados colocavam a capa sobre Cristo,
se curvavam, zombando: salve o Rei dos Judeus. Se dobravam dizendo: salve o Rei dos Judeus. Zombaram da majestade do nosso Cristo. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou soberanamente, e a Deus colocou o seu nome: seja adorado na terra, sobre a terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Zombaram de sua santidade, mas um dia vão ter que reconhecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer que até aqueles que o transpassaram vão ver ele vindo nas nuvens, e vão ter que reconhecer que ele é Rei, que ele é Senhor, que ele é a majestade. Zombaram do nosso Cristo no momento da crucificação. A Bíblia vai dizer que Jesus, naquele grande momento, a gente acabou de ler esse texto, disse: tenho sede. A Bíblia vai falar que os soldados zombaram da sede do nosso Cristo. Pegaram um caniço, um galho de isopo, colocaram uma esponja no vinagre, levaram até a boca de Jesus. Se você estudar sobre isso, você vai ver, irmãos. E sabe o que era essa esponja com vinagre? Era para limpar as necessidades dos soldados. É o que eles usavam dentro do banheiro para limpar as suas necessidades. Pegaram esse grão de isopo, colocaram essa esponja, colocaram da boca do nosso Cristo, zombando da sede dele. Mas Apocalipse capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que quando João chega no céu, a Bíblia diz que quando João tem a visão de Deus, ele escuta uma voz, e essa voz é como de muitas águas, muitas águas, muitas águas. O Cristo que foi humilhado no Calvário, ele voltará como um leão. O Cristo que foi humilhado voltará reinando sobre as nuvens. Colocaram a coroa sobre sua cabeça, com um caniço batiu em sua cabeça, com um caniço batiu e feriu sua cabeça, com a coroa cravada, com os espinhos cravados. Mas Apocalipse capítulo 19, versículo 15, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele regerá todas as nações com vara de ferro, com vara de ferro. O Cristo humilhado do Calvário teve um propósito, mas a sua exaltação é certa. Jesus morre naquela cruz, o véu do templo se rasga. Nosso irmão cantou aqui hoje: o véu do templo não está lá mais, hoje eu posso entrar. Deus não está mais habitando dentro do lugar santíssimo, Deus está habitando dentro de mim e de você hoje. Por que, Afonso, eu mereço? Não, irmãos, é graça. É graça, é graça, é graça, é graça. Eu e você não merecemos. Aliás, nós merecíamos ao inferno, nós merecíamos o diabo e o inferno, mas Jesus Cristo enfrentou o inferno na cruz, aleluia, para que nós pudéssemos viver e reinar eternamente com Ele. Quantos são gratos pela essa cruz? Quantos são gratos pelo sacrifício? Quantos são gratos pelo sangue derramado? Fica de pé comigo em nome de Jesus.